confiança, existem três palavras, que é importante que meditemos no dia de hoje. A primeira palavra é providência. A segunda palavra é vaidade. E a terceira é idolatria. Três palavras. Vocês conhecem as palavras? Providência, vaidade, idolatria. Já ouviu falar dessas palavras? Pois vamos pensar um pouquinho sobre elas hoje. A primeira é a palavra providência. Vocês já perceberam que muitas vezes, para que as coisas funcionem, nós precisamos organizar. Vocês já viram aqui como funciona com os colorinhos? Tem que entrar, tem que sair, aí o outro chega concluído, aí quando um entra, um sai, é tudo que tem que ser organizado. Isso é por quê? Porque nós providenciamos as coisas. Imagina, se não estivesse no lugar certo, quando alguém fosse buscar, ninguém ia saber onde está. Se não soubesse o que fazer, também não ia dar certo. Porque existe uma coisa que é a providência. É quando você organiza as coisas para dar certo. É assim que faz na liturgia, por exemplo. Tem um folheto, o microfone está ligado, o padre não esqueceu a cor da roupa, às vezes não esquece, mas hoje não esqueceu não. A cor é verde, tudo isso aqui porque alguém providenciou, ou seja, deixou tudo organizado para dar certo. Só que a providência tem de dois tipos. Tem uma providência que é a providência humana. O livro está aqui, o ser humano colocou aqui, o altar está ali, uma toalha, algum ser humano colocou ali. Isso é uma providência humana. Nós organizamos para dar certo. Mas além da providência humana, tem uma outra providência, a providência divina, que é quando Deus organiza as coisas para dar certo. Só que pensa comigo assim, se chega uma pessoa aqui na igreja e não entende o que é uma missa, ele não sabe o que uma vela está fazendo ali, ele não sabe porque o cara está lá do outro lado, ele olha e não entende nada, porque ele não sabe a razão das coisas. Assim também acontece conosco. Muitas vezes, Deus organiza as coisas para dar certo. Porque quando você olha, você fala, eu não estou entendendo nada, Deus. Claro, porque eu não estou com a cabeça de Deus, eu não estou entendendo nada. Do mesmo jeito que as pessoas não entendem quando chegam na igreja, vê o padre com essa roupa diferente. Por quê? Tem um sentido. A providência divina é aquilo que Deus organizou para dar certo. Só que não é para dar certo segundo a nossa medida, é para dar certo segundo a medida dele. E exatamente aqui que as pessoas ficam perdidas. Por quê? O ser humano tem uma maneira de providenciar o futuro. Sabe qual é? É que vocês são pequenos, então para vocês é mais fácil. É só falar assim, pai, ninguém quer, isso vai ser mais fácil. Aí ele fala, não, pô, fala assim. Mas quando a gente fica velho, geralmente, para a gente organizar as coisas para dar certo, sabe o que o pessoal faz? Vai atrás de dinheiro para organizar o futuro. E ele mesmo vai decidir, olha, se eu tiver o dinheiro, eu consigo colocar no local que eu quero. E aí as pessoas começam a fazer que nem esse homem do evangelho de hoje. Ele diz assim, teve uma grande colheita. Aí ele fala, já sei o que eu vou fazer. Olha a providência dele. Vou derrubar meus celeiros, construir maiores, porque aí eu vou ter tudo que eu preciso até morrer. Nunca mais vou precisar de nada nem de ninguém. Sabe quando eu sou morrer no dia seguinte? Morreu. Morreu. Por quê? O que acontece com esse homem? Ele acreditou que podia ser a sua própria providência. E é exatamente esse o perigo do dinheiro. Deus não disse que o dinheiro seria mal para as pessoas. É importante. O maior perigo é quando alguém substitui a providência divina pela providência humana. Quando alguém substitui a vontade de Deus pela força do dinheiro. É disso que ele está falando. Por isso que ele diz, insensato, trabalhou a vida inteira para poder ter tanto dinheiro e depois morreu. Porque não se preocupou de construir um tesouro no céu.
A providência divina é aquilo que Deus organiza para a gente entrar no céu. Não é para conseguir resolver um outro probleminha no meio do mundo. É para conseguir chegar no céu. Os problemas no meio do mundo vão sendo resolvidos com quem está preocupado com a vida eterna. E aí acaba resolvendo vários problemas no mundo. Então a primeira palavra é a providência. É a organização de Deus. Por isso que é muito perigoso quando nós ficamos muito apegados ao dinheiro. Porque é como se nós falássemos assim: Deus, olha, isso aqui é a sua providência, mas eu prefiro a minha providência. Vou deixar a sua providência contigo e a minha providência está no meu bolso. É substituir a providência de Deus pela providência do homem. E Jesus falou: não faça isso, buscai as coisas do alto. A segunda palavra que nós precisamos hoje é vaidade. E ela aparece na primeira leitura de hoje. Olha o que diz: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Sabe o que significa vaidade? Vaidade quer dizer vazio. É vazio, vazio. Tudo é vazio. E esse texto do qual falava, ele tem um significado. Quando se fala da vaidade, fala daquelas coisas que nós fazemos sem sentido. Sem sentido quer dizer o quê? Nós temos muitos trabalhos que fazemos. E trabalhar é importante, pequenos. Trabalhar é importante, estudar também. Então, eu sei. Então, tudo isso que nós fazemos, elas precisam ser feitas com um sentido sobrenatural. Você vai trabalhar para agradar a Deus. Você vai conseguir dinheiro para agradar a Deus. Você vai fazer as coisas para que Deus fique feliz. Esse trabalho, nunca ninguém vai te tirar o mérito, porque você fez para agradar a Deus. Se você faz as coisas apenas para agradar a si mesmo, daqui a pouco passa. Porque a alegria humana é assim: agora eu estou contente, daqui a pouco eu não estou contente mais, agora eu estou feliz, daqui a pouco eu não estou mais. Porque ela muda, fica vazio, não tem sentido no que está fazendo. A vaidade é quando a gente faz alguma coisa por uma razão vazia, que vai acabar. Daqui a pouquinho, quando você vai ver, acabou. Acaba rápido. Nós, católicos, fazemos as coisas com sentido, tanto o trabalho quanto a vida humana. E é isso mesmo que é importante meditar. Não buscar as coisas materiais, sabe, coisinhas, por causa de nada. Porque isso acaba, isso passa. Aquele brinquedo que ontem era o máximo, daqui a um ano é velho, você está lá. Aquilo que você achava que era um espetáculo, daqui a um tempinho ele está velho, e você vai descobrir que você não quer mais. Por quê? Porque passa. Mas aquilo que você faz para Deus permanece para sempre. A segunda palavra é vaidade. E a terceira, adivinha qual é? Idolatria. Que palavra é essa? O que significa idolatria? Idolatria é quando você trata alguma coisa como se ela fosse Deus. Então, por exemplo, Deus é meu Senhor. Então, eu me preocupo com a opinião dele. Se Deus gosta, eu fico feliz. Se ele não gosta, eu fico triste, não é assim? Porque Deus é tudo para mim. Toda vez que eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, aquela coisa é um critério total para mim. Então, algumas pessoas pensam: se os meus bens são tudo para mim, eu fico preocupado o tempo todo com aquilo. Eu coloquei os bens no lugar de Deus. Isso é idolatria. Porque se eu tenho os bens, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu estou triste. Se eles estão à minha disposição, eu estou bem. Se eu não estão, eu fico mal. Ao invés de considerar a vontade de Deus como sendo medida, são os bens que viram medida. Isso é uma idolatria. É disso que São Paulo fala, quando ele dizia que quando alguém buscava a cobiça, que é idolatria. São Paulo fala qual é a melhor cura para isso. Sabe qual é a cura para essas coisas? São Paulo fala assim: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Buscar as coisas do alto. Vocês são pequenos. Eu entendo que para vocês não é tão difícil, não é tão complicado. Mas sabe como é que nós podemos buscar as coisas do alto? Começando a rezar mais. A gente não consegue buscar as coisas do alto quando não reza. Vocês estão
rezar todo dia? Rezar, não esquece de rezar. Porque a oração é exatamente a chamada de vídeo que você faz com Deus todo dia. Quer ser amigo de Deus, quer buscar as coisas do alto, manda uma mensagem de áudio para Deus. Chega a Deus e diz: Deus, eu tenho que te mandar uma mensagem de áudio hoje. E conversa com Ele. Quem conversa com Deus vai sempre querer as coisas do alto. Nunca vira escravo do dinheiro e tem a providência divina na sua disposição. Quem não fala com Deus vai esquecer da providência e daqui a pouco é o dinheiro que te manda. É a partir da oração que nós crescemos e nos vemos livres desses pecados. Peçamos ao Senhor Jesus que nos dê aumento de amor pela sua providência, que nos livre da vaidade, dessas coisas vazias que passam, e que nunca nos deixe cair na idolatria de amar nada como se fosse Deus. Peçamos ao Senhor Jesus que no dia de hoje nos dê a sua graça e a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.